Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Maurício e estou aqui trazendo meu primeiro vídeo do canal. Queria contar uma experiência que eu tive nesses últimos meses em um processo seletivo que eu fiz na Nubank, e eu acho que isso pode trazer alguns benefícios para as pessoas que estão assistindo e estão participando do processo seletivo. E, bom, entre os meses de outubro e novembro de 2025, teve uma pré-seleção ali pelo LinkedIn, através de posts, né, onde recrutadores estavam selecionando pessoas, né, para trabalhar na Nubank, né, como engenheiro de software, e devido à alta demanda de comentários, né, de pessoas que estavam querendo se candidatar e tudo mais, não tinha como eles responderem todo mundo. E nisso eu mandei mensagem pro recrutador no LinkedIn, fiz uma carta de apresentação sobre o meu perfil, sobre as minhas contribuições e o que eu poderia fazer ali, né, para participar desse processo. Nisso, o recrutador me retornou dizendo que não poderia me responder naquele momento e que eu ficasse no aguardo, que em algum dia, alguma hora, eles iam me retornar. Após 1 ou 2 semanas, outro recrutador me mandou mensagem dizendo que tinha gostado do meu perfil, tinha avaliado e que as stacks que eu estava trabalhando faziam sentido com a vaga que eles estavam propondo ali, que era de engenheiro de software pleno. E esse recrutador perguntou se eu estava interessado e me mandou um formulário para me preencher. Basicamente eu preenchi esse formulário, onde eu colocava ali a apresentação e outras informações. E após a confirmação eles me davam retorno, e depois de alguns dias, no máximo ali uma semana, uma outra recrutadora me mandou mensagem, já me enviando o teste técnico, né? Que no caso é a primeira fase do processo seletivo, que você vai ter que criar um código ali para resolver os problemas que eles estão mostrando ali no documento. E basicamente eu desenvolvi esse código em Python, onde não poderia usar alguns frameworks, né? Algumas libs, era mais lógica de programação pura mesmo, testes unitários, testes de programação e etc. E eu tive um período de 4 ou 5 dias ali para resolver esse teste, e eu trabalhei bastante, me dediquei bastante nesse código, né, para atender o requisito ali que eles estavam pedindo, questão de legibilidade, entre outras coisas, né. E assim, após isso eu enviei o teste para eles por e-mail em formato zip, e eles têm um período ali de 1 a 2 semanas para avaliar o código. Logo após isso, desde avaliarem o código, eles me deram retorno que eu tinha passado na primeira etapa e me redirecionaram para a segunda etapa, né, que é basicamente o pair programming, que seria um live code que você faz com os engenheiros lá do Nubank. Basicamente eu fiz com 2 engenheiros de lá, e eles eram seniors, e eles me passaram 2 problemas para me estender ali no código, né, 2 cenários ali para me resolver. E foi uma etapa que eu não tive êxito, porque esse retorno ali para mim fazer o teste foi numa semana que eu tava com muita demanda no meu trabalho, e eu não tive um tempo ali para pegar o código, ler o código de novo e praticar ele, né? Colocar outros problemas ali para me resolver, praticar também no Lit Code, outros problemas. Então eu não tive um resultado bom ali, né, nessa etapa. E logo após eles me deram um retorno, né, dizendo que eu não tinha sido aprovado, mas que após 6 meses eu poderia tentar novamente, sem problema nenhum. Que eles estão olhando o perfil, né, estão acompanhando, e que era para eu fazer a mesma coisa, né, acompanhar as oportunidades da Nubank, e se tivesse alguma que pudesse se encaixar no meu perfil, eu poderia tentar. E bem, desse processo seletivo são 3 etapas. A primeira etapa seria o código em si, que você tem que criar a solução para aquele problema que eles estão lhe passando. A segunda etapa é o pair programming, que você vai fazer uma extensão do seu código, onde eles vão passar alguns problemas para você resolver ali, em ligação mesmo, compartilhando a tela do VS Code ali, e você vai resolvendo e explicando para eles o que você está criando e tudo mais, qual que é a melhor forma, e questão de arquitetura também, isso é bem importante. E tem a terceira etapa, que é o desenho da arquitetura, né, do produto em si. Eles podem pegar um problema lá da própria Nubank mesmo e você desenhar uma solução para isso. Questão de componentização, questão do banco, como é que você vai desenhar, se você vai mexer ali com questão de caching, se você vai utilizar um Redis da vida, como é que você vai utilizar a questão de filas, se você vai ser RabbitMQ ou outra coisa, um Kafka, mensageria, entre outras coisas. E bem, basicamente é um processo seletivo que muitas pessoas pensam em entrar, né? Tem vontade de fazer.
E eu digo que não é algo impossível. Muita gente fala que tem que ter 10 anos de experiência, 8 anos de experiência para fazer algo assim. Não, eu tenho no máximo ali 3 anos e pouco de experiência e eu consegui participar sem nenhum problema. Eu acho que não é impossível, sabe? É só você saber se posicionar, você saber conversar com as pessoas que trabalham lá, fazer networking, que tudo pode acontecer, sabe? E não só na Nubank, você pode fazer isso também para empresas gringas, que acho que faz muito sentido também, questão de salários mais altos e experiência também. Você também pode conseguir. Um conselho que eu sempre dou é valorizar a questão de idiomas, principalmente o inglês, que você tendo o domínio do inglês, você abre portas, você consegue qualquer coisa. E é algo assim que eu pratico todo dia e vale muito a pena. E o principal de tudo, ter humildade como desenvolvedor, independente do nível de senioridade, se você é júnior, pleno e sênior, você tem que estar disposto a aprender com os seus erros, você tem que estar disposto a ser um ouvinte daquilo ali, porque a partir disso você vai melhorando nos pontos que você está pecando ali. E querendo ou não, faz uma diferença, você amadurece mais como profissional e isso vai abrindo novos caminhos. E um depoimento que eu estou falando aqui agora é que no início de janeiro de 2026 eu consegui a minha vaga de desenvolvedor full stack pleno numa outra empresa e eu estou bastante feliz porque eu consegui aplicar todos os aprendizados, né, que eu tive, questão de preparação, questão de simulação, e tudo deu certo perfeitamente, graças a Deus, e que isso sirva de motivação para vocês não desistirem, continuarem estudando, e daqui outros dias eu vou estar trazendo mais vídeos de dicas, né, do que vocês podem fazer para arrumar o LinkedIn, arrumar o currículo, como vocês podem fazer simulações de entrevista, né, da forma que eu faço, algumas técnicas, algumas dicas, né, de como vocês podem facilitar esse caminho de uma forma simples. E é basicamente isso o vídeo. Eu queria agradecer por cada um que está assistindo, deixa o like, se inscreve, se puderem compartilhar também, eu agradeço. E é isso, rapaziada. Muito obrigado.